Após terminar o ensino médio em 2017, a Letícia Gomes teve um desafio: sair de uma escola pública em São José para cursar administração em São Paulo com uma bolsa de estudos de 100% em uma faculdade de elite. Longe da família e dos amigos, passou a focar nos estudos em tempo integral para conseguir se formar. E para isso, abriu mão de noites de sono, descanso e lazer. Tanto esforço trouxe com o tempo um processo de esgotamento mental, conhecido como síndrome de burnout, que durante a pandemia foi intensificado, tendo a sua pior crise no dia da apresentação do trabalho de conclusão de curso. Tudo estourou no dia da apresentação do meu TCC, em que eu tive uma crise de ansiedade no meio da apresentação. Eu não tive força, Eu terminei a apresentação no próprio dia, eu não consegui dormir, eu não consegui tudo. Então, foi o momento ápice da minha crise. E, a partir disso, eu fiquei 2 meses sem conseguir nem buscar um emprego, nem conseguir trabalhar. Então, foi o período que eu tive o maior impacto, foi durante a pandemia e foi nesse processo final, de 2020 para 2021. O burnout, provocado pela exaustão, é um transtorno de caráter depressivo que apresenta sinais como os de estresse, ansiedade e síndrome do pânico. Mas, diferente de outras doenças, está relacionado à vida profissional e de estudo do indivíduo. De acordo com a psicóloga Cláudia Andrade, o período da pandemia foi um fator que fez agravar o problema na sociedade, com as pessoas precisando ficar isoladas, tendo que trabalhar de casa, com medo do desemprego, inseguras com o futuro. Muitas aumentaram suas cargas de serviços. Tanto esforço é um perigo, pois gera uma perda de energia sem reposição, o que pode ser prejudicial ao psicológico. As pessoas têm vergonha de reconhecer que chega, que eu não estou aguentando mais. Por quê? Porque elas precisam do emprego, porque elas precisam continuar trabalhando. E elas não podem, muitas vezes, por ser arrimo de família, não podem parar. E reconhecer uma doença significa que está na hora de parar, de dar um tempo. E como dar um tempo num momento em que todos estão perdendo empregos? Um levantamento produzido ano passado por uma plataforma de marketing analisou as buscas na internet durante a pandemia pelas principais palavras-chave relacionadas à saúde mental. Entre elas, o termo burnout se destacou no estudo, com aumento de 122% nas pesquisas. Entre os principais sintomas da doença está a sensação de esgotamento, sentimentos negativos relacionados ao trabalho e a eficácia profissional reduzida. Então, a parte cognitiva dela é prejudicada. A memória fica fraca, esquece as coisas, fica muito irritado. Então, essa relação no trabalho fica muito ruim. Existe uma negatividade, uma irritabilidade muito grande. Então, as pessoas que estão à volta trabalhando percebem que a pessoa está diferente. Essa parte cognitiva é afetada. E aí o rendimento na produtividade é baixa. Um avanço importante na discussão do tema foi a inclusão, em 2019, pela Organização Mundial da Saúde, da síndrome de burnout como uma doença ocupacional, já que para o tratamento é necessário o afastamento do trabalho. Por isso, a psicóloga realiza um alerta para a importância de buscar a ajuda profissional para diagnosticar o problema rapidamente, pois caso não seja tratada, ela pode evoluir para casos como depressão, alcoolismo ou provocar distúrbios, como os alimentares. E para o tratamento, mudanças de hábitos são fundamentais. Nós utilizamos diversos recursos terapêuticos para ajudar essa pessoa no enfrentamento e na recuperação desse cansaço. Existem questões que são atividade física, alimentação balanceada. Tudo isso a gente vai ressignificando e mudando hábitos, ajudando a pessoa. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Dr. Elton, aponta a necessidade de construir, junto com o Executivo, a ampliação dos instrumentos públicos de atendimento às pessoas que sofrem com a saúde mental no município. Nós temos que ajudar o Poder Executivo a criar um trabalho de assistência à população
que principalmente tem sofrido muito durante a pandemia. A pandemia foi um aprendizado para todos nós e nós continuamos aprendendo com ela. Mas uma das coisas que nós aprendemos também é que durante a pandemia aumentou o sofrimento da população. E por causa disso, você ter instrumentos de saúde que possam atender a população no aspecto de saúde mental é extremamente importante. Outro ponto destacado pelo vereador foi a criação de políticas públicas para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar do psicológico. De acordo com o parlamentar, campanhas que realizam a divulgação de informações sobre os cuidados com a mente ajudam na quebra do preconceito e de tabu sobre o tema. Antigamente todo mundo tinha vergonha ou receio de procurar o atendimento para cuidar das suas desordens de saúde mental. Cada um de nós tem problemas a serem resolvidos e por isso dar a oportunidade para que essa população busque esse tipo de atendimento é muito importante. Aqui no município, muito já tem se falado, principalmente no pós-pandemia, na necessidade de ampliarmos esse tipo de ação e melhorarmos o atendimento dessa população em sofrimento. Agora formada, com 23 anos, a administradora pública Letícia Gomes, que conhecemos no início da reportagem, traz uma importante lição. Se antes ela se pressionava para ser excelente em tudo, aprendeu a respeitar seu tempo e a colocar limites. Para ela, o processo de mudança começa nas pequenas coisas do dia a dia, mas que no final podem se tornar grandes conquistas para se alcançar uma vida saudável. Então, antes eu me cobrava uma nota perfeita, eu cobrava uma apresentação perfeita, e aí quando você chega nesse momento de exaustão, que você não tem condições de fazer o mínimo, você começa a mudar suas prioridades. Então, falar, talvez eu não vou tirar um 10, mas eu vou conseguir terminar. Então, acho que uma grande vitória de quem está passando por esse momento é conseguir terminar atividades, porque é muito difícil esse período. Às vezes você começa muitas atividades, mas você não termina. Então, se cobrar menos, entender que o importante agora é você conseguir concluir os seus compromissos, mas cuidar de você foi essencial para que eu conseguisse sair dessa crise.